Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor Jesus, por esse dia. Obrigado, Pai maravilhoso, por esta aula. Pai, direciona, Senhor, este ensino, direciona essa aula. Espírito Santo, se faz presente em nosso meio, nos revela aquilo que está por trás da letra. Faz de nós, Senhor Jesus, pessoas mais capacitadas por intermédio da Tua palavra. Toma a direção, Senhor Jesus, desta aula, Pai. Abençoa a todos e eu te peço uma coisa, ilumina a nossa mente, para que nós possamos receber a Tua porção e aplicá-la nas nossas vidas, para sermos sábios diante de Ti. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Página de número 13. A gente vai começar a terceira aula, ó. Igreja primitiva. Igreja primitiva. Hoje nós vamos ter aqui dois personagens bem interessantes aqui nesse estudo. Página de número 13. Vocês encontraram aí? É brincadeira. Ó, vamos lá. A igreja primitiva. Paulo e Barnabé gastaram um ano inteiro na igreja em Antioquia. E na hora de serem enviados para a obra missionária, havia mestres preparados. Mestres preparados. Primeira coisa aqui, ó. Não basta só ser mestre. Tinha o quê? Preparo. Havia mestres preparados. Agora vamos lá? Irmãos, hoje está sem pressa. Graças a Deus, está do jeito que eu gosto. Então hoje nós vamos abrir a Bíblia, nós vamos ler Bíblia. Hoje está muito bom. Vamos lá. Atos, capítulo de número 13. Tá, glória. Bíblia. Bora, meu povo. Na igreja de Antioquia, Atos 13, 1. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e o próprio Saulo. Atos capítulo de número 13, versículo de número 1. Primeira coisa que nós temos que entender aqui, ó. A gente, para vocês entenderem, a gente veio falando ali sobre o Ministério da Educação no lar, falamos sobre a infância de Jesus, sobre o aprendizado da criança. Agora, nós vamos aprender a educação cristã de uma forma mais prática no âmbito geral do cristão, ou seja, em uma faixa etária mais abrangente, que é a nossa. Então veja bem, uma igreja, do que ela tem necessidade? Quem pode me responder? Quem pode aí me dar uma opinião? A igreja em si, nós estamos falando sobre educação cristã. Qual a necessidade de uma igreja? Boa, pode ser, ótimo. Elaine, alguma opinião? Bruno? Eu preciso que vocês interajam comigo, sozinho fica difícil. Vamos lá, irmã Miriam. Ordem, ordenação. O que mais? Ordenação, comunhão, boa. Ensino. Não. Ordem vem através de um conjunto de regras. Ordenação é quando você ordena alguém ou algo para ser específico. Vamos lá. A igreja, eu concordo com vocês, que ela precisa de ordem, de ordenação, no caso aqui pode ser de ministros, comunhão, Atos 2,42, de ensino da palavra de Deus, que é o nosso foco. Mas a igreja precisa, acima de tudo, disso aqui, ó. Palavra. Isso aqui é o coração da igreja. Palavra. Porque a palavra, para nós, para os filósofos, é um conjunto de ideias. Para nós que somos igreja, é vida. E o verbo se fez carne. O grego, alguma tradução diz assim, e habitou entre nós. Outra tradução diz, e tabernaculou entre nós. E o grego diz, e armou a sua tenda e esteve no nosso meio. E a palavra, o que Jesus disse para a mulher samaritana? Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, tu lhe pediria, ele te daria o quê? Água viva. Porque a palavra para nós, ela só tem esse propósito. Vida. Através da exortação, é para gerar vida. Através da palavra profética, é para gerar vida. Através da correção, vida. Através do ensino, vida. Tudo que vem de Deus é para gerar vida. Até a morte. Sim? Ó, você quer ver uma coisa? A gente fala assim, que é porque a nossa mente humana, por vezes, nos trai. E nós pensamos o seguinte, morreu, acabou. Mas se você for no dicionário, por exemplo, faz muitos anos que eu pesquisei, mas no Aurélio, tem muitos dicionários bons, mas isso eu pesquisei no Aurélio, eu vi pelo menos 13 sentidos da palavra morte.
E um deles é passagem. Para nós, o sentido é separação. Ou seja, separação entre espírito, alma e corpo. O espírito, Salomão disse que o espírito que é de Deus volta para Deus e o pó volta para o pó. Então, a palavra no âmbito cristão, ela tem um propósito só. Seja qual aspecto for que ela seja ministrada, ela tem que gerar. Quando ela não gera vida, ela não vem de Deus. Você que está me ouvindo aí, entenda uma coisa. O altar, eu vou dar um exemplo aqui, o altar, ele não deve ser tido como uma vitrine para você admirar. Você tem que desejar o altar, é muito bom, mas ele não pode ser tido como uma vitrine, porque a partir do momento em que ele é tido como uma vitrine, você vai querer ser o produto principal. E quando isso acontece, quando nós queremos ser o produto principal, a atração principal, Jesus já não está mais conosco. E então sobra espaço para ataques. Então você que está me ouvindo aí, preste atenção e pegue isso aqui. Se você vê alguém, ou se você é alguém que faz isso, você precisa se converter. Porque se a palavra gera vida, quando uma pessoa pega no microfone e ataca alguém, a pessoa se machuca. Logo, isso não gera vida. Eu estou dando toda essa volta aqui para a gente chegar nisso que eu vou falar agora. Na igreja havia mestres, no plural. E esses mestres geravam vida naquele lugar. Aí você deve estar perguntando assim, nossa, mas hoje tem muitos mestres. A internet é o que mais tem. Verdade. Mas será que eles estão nos requisitos desses mestres aqui da Bíblia? Aí é diferente. Veja bem. Entretanto, ministrando eles perante o Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Entretanto, ministrando eles perante... Sabe o que isso quer dizer? Quem aí se arrisca? O que quer dizer esse perante? Próximo. O que mais? O que mais, gente? Vamos lá, não tenha medo não. Vamos lá, gente. Pode falar. Tá. Entretanto, ministrando eles perante o Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Esse perante significa o quê? Aqui, perante o Senhor. Eles estavam ministrando para as pessoas, mas o ensino deles era um ensino que vinha de Deus. Então Deus estava sendo testemunha. É mais ou menos assim, você pregando e Deus assistindo. Isso. Mais ou menos assim, você falando e Deus, eu concordo. Ou você falando e Deus, isso aí eu não falei não. Mas veja bem, para a gente entender, quando um mestre é direcionado por Deus, é fácil. Porque a gente tem o seguinte pensamento, um mestre da palavra, ele é como a gente, principalmente os pentecostais usam o seguinte termo, ele é gelado, sim ou não? Ele é frio, um mestre da palavra, quem se torna mestre fica meio frio, fica meio gelado, aquele fogo, isso é linguagem pentecostal, tá, irmãos? Mas na verdade não. Isso não quer dizer que porque a pessoa é estudiosa, Deus não opera milagre. Você já ia ser o contrário disso. Mas eu ainda não sou um mestre, não. Nada. Eu ainda sou um aluno. Mas veja bem, é fácil conhecer um mestre que ensina diante de Deus, porque o ensino dele é poderoso. Duas características.
poder de Deus, que ele vai ter no ensino dele. E o segundo, confirmação. E não é do homem. Essa confirmação aqui, ó, vem de Deus. E como? Ó. Então, após jejuarem e orarem, puseram sobre ele as mãos e os despediram. Estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chifre. E chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, onde tinham João como auxiliar. E quando atravessaram toda a ilha até Pafos, acharam um certo mago, falso profeta, judeu, cujo nome era Bar Jesus, que significa filho de Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, e este, chamando a si Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Vocês estão comigo aí? Amém. Mas Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, opondo-se, procurava desviar a fé do procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de todo dolo. Dolo é falsidade, tá bom? Inimigo de toda justiça, não cessará de transtornar os caminhos retos do Senhor? Eis que a mão do Senhor agora está sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E imediatamente caíram sobre ele obscuridade e trevas, e girando andava procurando para quem o guiasse pela... Ó, um mestre guiado por Deus, um mestre que tem um dom de Deus, na mensagem dele não é só conhecimento, tem o quê? Poder, que para nós você vai entender como isso aqui, ó. Sinais. Então você vê por aí, hoje em dia os mestres, eles estão querendo o quê? A fonte deles não é a Bíblia. Como que eu sei? Eles querem, tem deles por aí que estão dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, porque a Bíblia é obscura. A Bíblia é antiga, os termos da Bíblia são antigos. Então você vê que o cara está indo contra a Escritura, que é a fonte do poder. Que é a fonte que Deus deixou para nós, se embriagarmos nela, mergulharmos nela e operar sinais e maravilhas, tudo pelo quê? Pela primeira coisa que a igreja tem que ter, que é palavra. Então, primeira coisa que você já identifica um falso mestre, ele luta, a mensagem dele não tem poder e ele sempre vai contra a Bíblia. Ele sempre vai querer diminuir a Bíblia e exaltar a tese dele. Falso mestre. Ele sempre vai querer falar o que as pessoas querem ouvir. Então, segunda coisa aqui, ó, confirmação. Isso é maravilhoso. Versículo 12 do capítulo 13. O procônsul, vendo o que acontecera, creu maravilhado na doutrina. Creu maravilhado na doutrina? Peraí. Mas não era Paulo e Barnabé que estavam pregando? Sim ou não? Então, como que ele creu, o procônsul? O procônsul, vendo o que acontecera, creu, maravilhado na doutrina do? Sim. Não é na doutrina de Paulo? Sim ou não? Responde aí. Não, é a doutrina que o Senhor passou para Paulo passar, na verdade. A doutrina do Senhor. Vamos lá. Quando um mestre, ele tem isso aqui de Deus, ele prega, mas as pessoas não sentem ele pregando. Enquanto ele fala, as pessoas sentem a presença de Deus. E automaticamente você entende que não é o Mateus, não está vindo o Mateus, está vindo de Deus pelo Mateus para a sua vida. Então veja bem que é Paulo que está pregando, mas quando ele creu maravilhado na doutrina de Deus. Confirmação. E o que seria essa confirmação? É como se fosse, irmãos, uma transparência, para você entender, ó. Transparência. Ficou melhor, José, esse R agora?
Porque eu saco preconceito com o meu outro R minúsculo lá. Então, transparência. Veja bem, irmãos, o poder que nós temos como ministro da palavra. Por exemplo, nós temos o atual presidente desviado, né? Dos caminhos do Senhor. Tá gravando, né? Eu não posso falar mais muita coisa. Mas vamos lá. Não ri não, que o caso é sério. Vamos lá. Se ele for convocado para estar nos Estados Unidos, por exemplo, que não vai acontecer. Mas digamos que alguém o convide para uma festa diplomática, um evento diplomático. Se ele não for, ele pode enviar, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, o próprio André Mendonça. E esses camaradas vão ser o próprio presidente lá. O que ele falar, está falado. O que ele fizer, está feito. Se ele declarar guerra, está declarado. Entende? Ainda que não seja ele, mas fala por ele. É por isso que um falso mestre, outra característica. Pegaram aí? Outra característica do falso mestre. Qual é a característica do falso mestre? Ele é o centro da mensagem. Ele, o falso mestre. Logo, o falso mestre não consegue ser transparente, porque a doutrina dele não vem de Deus. Então ele é o centro. A razão é dele. Tudo tem que ser ele. Se ele não fizer, não vai dar certo. Não confia em ninguém. Então isso são características, e essa é uma das principais delas, a qual, se a característica, uma das, do mestre que é direcionado por Deus, e tem uma direção de Deus, e Deus confia o ministério dele, antagônico a isso, logo será o quê? A intransparência. É aquele tipo de pessoa que tudo Deus fala com ele, mas não fala com ninguém. Infelizmente isso é um defeito muito grande. Claro que isso pode ser corrigido. Entende? Então veja bem, o que eu quero que você entenda para ficar gravado, as características de um mestre. E o que eu estou falando para vocês, se engana, quem de vocês pensa que mestre, o dom de mestre, é quem tem muito conhecimento. O dom de mestre não é ter conhecimento. Porque se é um dom, não pode ser adquirido por conhecimento. Então como que é adquirido? É um caminho. Isso aí. Na busca, o Espírito Santo concede o carisma, o presente. Por exemplo, eu não sei se você conhece alguém assim, mas eu não sei se você já ficou perto de alguém que é uma pessoa simples, mas que quando abre a boca para dar um conselho, só dá conselho sábio. Isso aí é o dom de mestre. Só que quem tem, às vezes não entende que não pode se contentar só com o que tem. Você tem que aperfeiçoar o dom. Aqui, ó. Não existe dom que não necessite de ser aperfeiçoado. 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 E onde que eu quero chegar? Todos vocês aqui têm a capacidade de serem mestres. Todos. Não me olhe assim, você também. Acredite. Lucas 1,37, porque para Deus nada é. Você acha que é impossível Deus te encher de sabedoria? Então, se você concorda comigo, eu posso lhe afirmar que até aqui você ainda não é por falta de ter. Acredite, irmãos. Para você conseguir algo, você tem que se esforçar. Se você quer o que alguém não tem, você tem que se esforçar mais do que o que aquela pessoa se esforçou. Você tem que dormir tarde e acordar cedo. É a primeira regra de quem quer alcançar alguma coisa na vida. É a primeira regra de alguém que quer chegar onde outras pessoas não chegam. E aí você deve estar se perguntando, irmãos, se você está aqui só para me ouvir,
eu creio que o meu ensino está sendo infrutífero. Mas se você está aqui porque você sente que você precisa melhorar, porque Deus tem um chamado na sua vida, eu não tenho dúvida que um dia você será alguém em que outras pessoas, além das que hoje já se espelham, vão se espelhar em você. E você vai levar o quê para elas? E tudo vai se resumir ao quê? Vida. Então, vamos lá. Ó, versículo... Terceiro ponto. Terceiro ponto, nós estamos em Atos 13, né? Terceiro ponto de um verdadeiro, para identificar um verdadeiro mestre. Você que está em casa, leia o livro, porque algumas coisas que eu estou falando aqui não estão no livro. Então, leia o livro em nome de Jesus, para você poder passar na prova, senão você não vai passar. Segunda coisa, qual a fonte da mensagem de um mestre que é direcionado por Deus? Qual a fonte? Pode falar alto, lá não vai sair lá, porque tá só aqui, ó. Boa. É. Qual a fonte? A fonte da ministração de um mestre, do ministério, que é direcionado por Deus. Qual é? A palavra. Mas para não ficar só redundante, palavra, 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 eu vou escrever assim, ó. Está correto. Eu vou escrever outra palavra. Escrituras. Que é a palavra. É só para não ficar redundante para quem está ouvindo em casa, ok? Então veja bem, ó. Atos capítulo de número 13. Versículo de número 14. Mas eles, passando por Perge, chegaram a Antioquia da Psídia e entrando na sinagoga no dia de sábado, assentaram-se. E depois da leitura da lei dos profetas, os príncipes da sinagoga enviaram os mensageiros dizendo-lhe: varões e irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai. Então Paulo levantou-se, pedindo silêncio, assinalando com a mão, disse: varões israelitas que temeis a Deus, o Deus deste povo, escolheu a nossos pais e exaltou o povo, quando eles eram ainda estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou, e pelo espaço de quase 40 anos suportou os seus maus costumes no deserto. Versículo 19. E quando ele destruiu as 7 etnias na terra de Canaã, dividiu a terra deles em lotes por sorte. Depois disso, deu-lhe juízes pelo espaço de 450 anos até o profeta Samuel. Vocês estão acompanhando o raciocínio de Paulo? Você viu onde ele já vai aqui? Em 4 versículos? A pregação do homem, onde ele já chegou? Ele começou na onde? No Êxodo. Sim ou não? Começou? Não. Olha só o que ele diz aqui, ó. Então, versículo 16. Então levantou-se varões israelitas. Ou seja, aqui é uma referência a quem? A Israel, a Jacó, o tempo patriarcal ainda. Ele começa nos patriarcas, aí ele passa ali pelo Êxodo, do Êxodo ele já vai ali para os juízes, dos juízes ele já está em Samuel. Recentemente nós tivemos um pregador que passou aqui e pregou aqui recentemente por 2 vezes. Como está sendo gravado, não quero citar nome. Mas vocês perceberam a diferença de uma palavra bem ministrada? Sim ou não? Sim. A palavra, irmãos, por si tem autoridade. Não precisa inventar. Não precisa subir no púlpito com a preocupação de quantas revelações você vai ter. Porque a revelação é do Espírito. Ela vem quando Ele quer. Você tem que subir no púlpito preparado, ou preocupado, melhor dizendo, com quantos versículos bíblicos você vai citar na sua mensagem.
e explaná-los. Então perceba que Paulo está pregando e olha o que vai acontecer. Versículo 21. E dali em diante pediram um rei, e Deus lhe deu a Saul, filho de Cis, varão da tribo de Benjamim, por 40 anos. E tendo-o removido, levantou-lhes a Davi como rei, do qual também, dando testemunho, disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão segundo o meu coração, que executará os meus. Agora aqui ele já chegou no período dos reis. Coisa linda, irmãos, é quando alguém prega a Bíblia. Porque a Bíblia alimenta. E as ideias geram dúvidas. Você trouxe papel e caneta? Anote aí. A Bíblia alimenta. A Bíblia alimenta. Mas as ideias geram dúvidas. É aquele tipo de pregação que o camarada vem cheio de ideia e deixa você com um monte de dúvida. Vocês estão aí? A Bíblia alimenta. E as ideias. Quem já anotou aí? Repete aí. Interage comigo. A Bíblia alimenta, mas as ideias geram Dúvidas. Eu conheço uma pessoa daqui da igreja que esses dias falou para mim: rapaz, eu tô com uma mensagem. Falei: sério? Mas na onde? Qual o texto é? Então, só falta achar o texto. Então você não tem uma mensagem. Então você não tem uma mensagem. Eu vou cortar essa parte que... Né, ela não sabe quem é, eu nunca falei isso pra ninguém. Fala, não, eu só preciso achar o texto pra me encaixar ela. Mas eu tenho certeza que é de Deus esse mistério. Ai, meu Deus. Então você não tem uma palavra. Então você não tem uma Vocês riem, mas o caso é Mas sério. é algo Realmente é sério. preocupante, porque acredito que a referência que essa pessoa tem está partindo de algo que é infundado. Porque a palavra precisa primeiro vir da palavra. Nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos céticos e cairmos no ceticismo. E temos que tomar cuidado para não sermos espiritualistas e cairmos no espiritualismo. Ó, é simples, só isso aqui, ó. Que é isso? Mas eu acho que tudo bem só da questão que você está De equilíbrio. todo mundo tem uma Bíblia. Não, mas infelizmente a Bíblia realmente é complexa. Se a gente partir de nós mesmos, a gente vai ter só de nós. Assim, ó, não tem como eu falar que eu não tenho conhecimento. E eu tipo assim, ó, eu ajo errado com a minha forma de querer pregar, saber? Sendo porque eu tenho um estudo, um exemplo, eu tenho um ensino, eu vejo pessoas pregando assim, sendo que eu tenho uma Bíblia. Eu tenho uma Bíblia. Na igreja tem a EBD, na igreja tem o ensino. Então, se você realmente não sabe, eu acho que não é por causa de você estar, tipo assim, se espelhando em alguém que não tem. Eu acho que é a sua falta de vontade também de buscar para saber o que Não, você mas vai fazer. é muito bom. Concordo. E vou acrescentar. Ninguém se espelha em quem não tem nada. O nome disso é preguiça espiritual mesmo. Só que às vezes algumas pessoas elas começam a se achar autossuficientes. Por exemplo, eu estudo já há uns 8 anos aí. Agora, do meio do ano para cá que eu dei uma relaxada. Às vezes eu estudo um dia sim, 3 não. Quando eu digo estudar, irmãos, é sentar 3, 4, 5 horas. Pegar um texto e estudar o texto, ou estudar um tema. Entende? Eu terminei o meu bacharelado, falei, não vou fazer pós agora. Não vou fazer nenhuma pós, fiz uma inscrição no mestrado, tem que fazer uma entrevista, a instituição aprovou, falou, não, a gente quer você aqui na instituição, você vai. Eu simplesmente não dei sequência. Sabe o que significa? Um forte indício de que eu estou me achando que aqui o conhecimento que eu já tenho é suficiente. E é aí que a gente cai em erro. Entende? Então, algumas pessoas acham que já são suficientes porque leram a Bíblia 10 vezes, 5 vezes.
Eu tinha uma pressa para ler, até que um dia eu fiz uma aula e um dos meus professores falou, Mateus, sabe qual é o erro do brasileiro? E ele roda muito, é América, Europa, e vai, África, ele está sempre por aí. Ele falou, todo mundo aqui lê, mas lê muito rápido. Não entende nada. Então não é quantas vezes você lê a Bíblia, por exemplo. Na mente de vocês aí, uma pessoa que já leu muito a Bíblia, você acha que ela já leu quantas vezes? Fala um número. Eu já ouvi falar que leu 10, 15 vezes. Eu já ouvi alguém falar de ler 20 vezes. Acho que o pastor falou que ele acho que umas 20 vezes. Já vi pessoas falando mais disso até. O meu professor de teologia, eu estudei 4 anos com ele, um deles, né? Foram muitos. Ele, em 2018, já tinha lido a Bíblia 286 vezes. Uma por ano? Ele estuda, não sei se ainda está com essa carga horária, de 12 a 16 horas por dia, a Bíblia. Não, ele vive disso, do ministério. Eu não consigo ler o que eu já li. Mas eu não leio uma vez só. Mas, tipo assim, eu leio até eu conseguir gravar. Até você falar da história e eu lembrar na minha cabeça aonde ela está na Bíblia. Mas lá escrito eu não consigo. Então, veja bem, um mestre, um mestre de Deus, ele nunca será autossuficiente. Você falou que um mestre de Deus. Um mestre, a gente está falando sobre o mestre ainda. Ele nunca será autossuficiente. Autossuficiente. Pelo contrário, ele sempre vai demonstrar dependência, sempre. Demonstrar dependência de Deus. E a mensagem dele é aí que entra. Se ele é dependente de Deus, a mensagem dele vai depender do quê para ter sucesso? Da Bíblia. Olha o que Paulo está pregando. Paulo está pregando a história inteira. O camarada está fazendo um resumo, ó. Versículo de número 23. De cuja linhagem, segundo a promessa, Deus levantou para Israel um Salvador. Irmão, o cara começou lá no começo da Bíblia e chegou em Jesus. Qual é o leigo que não vai entender isso aqui? Não tem como não entender. Por isso que o verdadeiro mestre não é quem fala difícil. É quem leva as pessoas a entenderem com facilidade a mensagem da cruz. Vamos lá. E ele ainda foi mais além. Ele disse assim, ó, tendo João, antes do aparecimento dele, pregando o batismo de arrependimento a todo o povo de Israel, e quando João completava o seu curso, disse, quem vós pensais que eu sou? Não o sou. Mas eis que depois de mim vem aquele de qual eu não sou digno de desatar as suas alparcas dos pés. Versículo 26. Varões e irmãos, filhos da estirpe de Abraão, e que estáis aqui presentes, vós que temeis a Deus, a vós foi enviada a palavra desta. Se eu chegasse aqui e falava, irmãos, ó, a palavra dessa salvação foi enviada para vocês, vocês iriam entender? Agora olha a diferença. Primeiro ele explicou tudo e disse, ó, essa salvação que eu acabei de explicar é para vocês. Pois os habitantes de Jerusalém e seus príncipes não conheceram nem as vozes dos profetas, que a cada sábado são lidas, mas cumpriram-nas, condenando.
sem encontrar nele alguma causa de morte, pediram a Pilatos que o fizessem morrer. E quando consumaram todas as coisas que a respeito dele foram escritas, tirando-o do madeiro, puseram-no na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Realmente a passagem agora tem outro sentido. Não, veja bem, ele continua. Olha a diferença de um pregador, irmãos, que prega Bíblia. E foi visto durante muitos dias por aqueles que subiram com ele. Aqui ele está fazendo o quê? Sabe o que ele está fazendo aqui agora? Ele preparou o caminho, aí falou da salvação. Preparou o caminho, falou o que ele queria e agora ele está tirando a dúvida. Por quê? Se você ler Mateus, os judeus pagaram os romanos para dizer que os discípulos tinham roubado o corpo, sim ou não? Então tinha uma dúvida. Aí olha o que é que ele vai falar. Porque mensagem que vem de Deus não gera dúvida, irmão. Que a palavra de Deus é justamente para tirar o véu dos nossos olhos. Entende? Aí o que ele fala, ó. E foi visto, versículo 31, durante muitos dias, por aqueles que subiram com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais agora, ou seja, no presente, ele está dizendo assim, está no meio de vocês, são testemunhas diante, e nós vos anunciamos as boas novas daquela promessa. Agora fica fácil citar a Bíblia, porque o ouvinte dele já entendeu qual é a promessa. Daquela promessa feita aos nossos pais e que Deus cumpriu para com seus filhos, que somos nós, ressuscitando Jesus, irmãos. Olha a teologia, isso aqui é uma teologia profunda, ele está interpretando a Bíblia ao mesmo tempo, explicando, falando de uma forma que a pessoa entende. Qual o maior nível de um pregador? É levar as pessoas a entenderem a mensagem da cruz. Não é convencer. O nosso papel de ministro é fazer entender. Entender é uma coisa, eu te fiz entender. Mas será que eu te convenci? Mas quando você faz a pessoa entender, é tipo assim, ó, entendi, cara, o seu ponto de vista, mas não concordo não. Porque eu entendi o que ele está me explicando, mas não me convenci a ponto de adotar a ideia dele. Aí quando você faz a pessoa entender, ela deu espaço para ouvir o quê? Ouvir o quê? A palavra. Sim ou não? E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de João 16, do 6 ao 8 diz o quê? Que quem convence o pecador da justiça e do juízo do pecado é quem? O Espírito Santo. Então nós temos que fazer a pessoa entender a proposta da cruz. E enquanto ela ouve, o Espírito Santo convence ela. Terceira característica de um mestre. Mateus, desculpa aí. Vai lá. Não, você falou agora do maior nível do quê? Do mestre? Do pregador. O maior nível do pregador? É levar as pessoas a entenderem a mensagem da cruz. Bom, é sério. Eu falei, ó, hoje eu estou sem pressa, então... Tem mais coisa aqui ainda nesse capítulo, mas ela vai ficar muito longa. A vontade de terminar. Vocês estão comigo aí? Vocês estão comigo? Pode ir mesmo? Vai. Hoje nós vamos até às 7 hoje. Não. Tá doido? Não, ainda não. Então deixa eu correr. O quê? Se eu for pregar a aula que eu preparei aqui para vocês, nós vamos até umas 7h30. Estou falando sério. Então vamos lá. Ó. Paulo dedicou 3 anos da doutrinação dos crentes em Éfeso e em Corinto. E permaneceram ali 1 ano e 6 meses. Isso está aí na sua apostila aí, ó. Segundo ponto. Ensinando entre eles a palavra de Deus. Atos 18:11. Então veja bem, irmã Miriam. São aí 3 anos que Paulo dedicou o quê? Ao ensino. Irmãos, o que é mais importante no Evangelho?
A pregação ou o ensino? Você acabou de falar agora, confirmação, como é que é? Convencimento da palavra. Senão não adianta. O que é mais importante? A pregação ou o ensino? Então, mais a pregação. Porque a pregação, nem você não consegue mais o ensino é com a palavra. Essa é a confirmação. Mas o ensino também. E aí, o que é mais importante? Mas eu acho que o ensino vai funcionar. Eu acho que o ensino que faz com que, porque vamos falar do Mateuseu agora. Ele primeiro ensinou a depois trazer uma pregação em si. Então, se você não aprender de fato com o ensino, eu acho que a palavra é porque tem muita gente que vai mas ele teve ensino primeiro antes da pregação. Praticamente. Porque ele deu a palavra toda. Vamos lá. Nenhum dos dois. Não. Não, se vocês não responderem, não tem graça. Vocês viram aí, todo mundo rindo. Valeu por nada aí. Ele tá ali só escrevendo e olhando, Valeu por nada. Ele tá só escrevendo ali, olhando o rabo de olho. Não, mas é professor exatamente igual o Matheus. Aí ele acha que a gente tem uma ideia, porque ele já falou, mas aí acaba que os alunos ainda não têm ideia formada. Mas, Eu pensei em Elaine e Matheus, você usou uma ideia? então vamos lá, ó, pra vocês entenderem. Nenhum dos dois pode vir antes. Nenhum dos dois é mais importante que o outro. Não existe entre a pregação e o ensino um mais importante. Existe a sequência do que deve vir primeiro. E o que deve vir primeiro? Repita comigo, o ensino. Por que o ensino? Porque o ensino é a base. Ok? Base, uma base bem feita gera o quê? Perdão. Essa florzinha aqui é obra das irmãs. Deixa aí, não tira da mesa não, que ela tá bonitinha aí. Então veja bem, ensino, uma construção bem feita, ela tem que ter o quê? Uma boa base. E uma boa base vai gerar o quê? Segurança. A pregação, essa aqui é a primeira sequência. Isso tem que vir primeiro, essa primeira coluna. Segundo, vamos lá, no âmbito da pregação, quem tem uma boa base, logicamente tem o quê? Uma construção bem feita. Porque não é só ter conteúdo. Você já viu gente que tem conteúdo e fica só falando? Misericórdia, irmão, cansa. Mas quando você tem segurança e você tem um bom ensinamento, você é bem discipulado, você tem uma boa construção. A sua mensagem é bem construída. Você viu a mensagem de Paulo bem estruturada? Ok? E por último, se você tem uma construção bem feita, você tem um abrigo. Ou seja, isso aqui é o resultado quando a mensagem, ela te gerou uma segurança que você disse, nossa, Deus falou comigo, eu creio que vai acontecer, porque a palavra foi para mim. Entende? Então perceba que tudo está interligado, ainda que separado. Perdoe pela redundância. Então tudo está conectado. Não dá para desmembrar, é necessário. Na verdade, seria um conjunto. É o que eu estou falando. É necessário. Um vai ligando ao outro. E com isso você tem o quê? Você tem um resultado. E qual o resultado?
o entendimento, e por intermédio do entendimento, o Espírito Santo vai convencer o pecador da justiça, do juízo e do pecado. Tem bastante coisa aqui, mas eu vou pular, acho que eu já dei muito para vocês aqui. Não, se tá aí tem que dar tudo. Não, o povo tá com pressa. Certeza? Tá bom, então vamos lá. Eu quero só ver. Ó, versículo 32, versículo 33, ó. Como também está escrito. Ó a mensagem do camarada. Atos 13. Tem que voltar porque você tinha colocado 18. Não, eu citei o 18. Então. Por isso que a gente Então, assim, quando eu citar, só abre se eu pedir, tá bom? Porque senão, desculpa, eu que não avisei pra vocês. É que tá escrito a mesma coisa que tá na. É, porque já tem na revista, gente. A Elaine, eu tô no 13 ainda. É? Ah, meu Deus do céu. Então, ó, deixa eu sentar um pouco, eu também sou filho de Jesus, né? Oi. O professor fica em pé a aula toda se você não sabia disso. Né, Miriam? Senta só um pouquinho, porque senão a gente não vai. O professor fica em pé a aula toda, só senta no final para nós passar a lição de casa. Vai sentar 7h30. Por que a gente não tem lição de casa, professor? A lição de casa de vocês, é ler o livro. Tu leu o livro? Você tá querendo lição se você nem leu? E ainda vi o vídeo lá 358 vezes, mas eu tenho uma informação, não dá para ler papel. Sério? Então seu óculos tá vencido. Brincadeira. É porque a Isa faltou terça-feira, porque a Isa ficava dando um zoom pra mostrar quando eu escrevia alguma coisa. É, a filmmaker faltou, então, paciência. Versículo 36. Olha, ele diz, como também está escrito no Salmo. Olha a pregação do camarada, está esse? É mais ou menos assim, ó, eu estou falando, mas eu vou te dar um norte do que eu estou falando. Vai lá em tal lugar que você vai ler o que eu estou falando. Examine. Tu és meu filho, hoje te gerei. Isto é o que Deus falou concernente a este que também ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais retornar à corrupção. Dar-vos-ei as firmes beneficências prometidas a Davi. Por isso também lê-se em outro salmo, ó, Bíblia de novo, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Versículo 35. Sabe o que significa corrupção aqui? Não é roubo não, irmãos. Igual o Lully. Que corrupção é essa aqui? Não tem a ver com organização. Tem a ver com a morte. Você sabia que nós carregamos a morte na barriga? É. Nós temos um ácido. Ah, tá, já entendi. Esse ácido que nós temos na barriga, ele é capaz de dissolver até alguns tipos de metais. De tão forte que é. Então, se alguém morre de causa natural, a primeira parte que vai começar a corromper mas ali na parte das virilhas começa a surgir manchas meio esverdeadas. Porque rompe-se os órgãos, né, as células morrem, então elas se rompem e esse líquido vaza. E começa literalmente a corroer o corpo. Na verdade, aqui Jesus não viria essa corrupção, né? Por isso que uma vez eu tirei esse jeito, eu fui fazer. Eu tava comendo só uma vez por dia, eu tava querendo emagrecer. Eu emagreci 13 quilos, mas também teve um dia que eu tava com uma dor bem forte no estômago. Aí eu fiz aquela endoscopia, aí quando eu fui ver, meu estômago tava tudo corroído, tava cheio de bolinha. Por causa do ácido, ele falou assim, se o seu estômago não tiver com comida dentro, ele começa a corroer o que tem. Se não tem nada, então ele começa a corroer a parede do estômago. Por isso que quando você vai fazer regime, as pessoas te aconselham a comer pouco, mas 5 em 5 horas. Porque você come pouquinho, seu estômago já faz digestão e já... Então veja... O do crocodilo, que tem no estômago do crocodilo, ele tem capacidade de derreter até parafusos de aço. Ali. Então veja bem.
essa corrupção, eu vou dar de brinde para vocês isso aqui. Essa corrupção, o que ele está dizendo é o seguinte, ó. Esse a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. O que é o aguilhão da morte? Paulo disse o quê? Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu? Aguilhão. E qual é o aguilhão da morte? Aguilhão todo mundo sabe que é uma espécie de vara, que tinha uma espécie de ponta, que você usava para ferrar os bois ali e tal. Então é uma linguagem ali metafórica. É uma linguagem metafórica, dizendo onde está a morte, o teu aguilhão, que você feria. Porque em Jesus, ela perdeu o seu poder. Porque o aguilhão da morte era o pecado. Jesus nunca pecou. Sim, não sei se vocês estão crentes mesmo. Eu não, eu tô aqui raciocinando. Meu Deus. Sabe que eu sou lenta pra pegar as coisas. Se a irmã Chilene estivesse aqui, ela falava, eita, vou torrar meus neurônios. A irmã Chilene é um barato, irmão. Então veja bem, a morte até veio, porque era padrão. Mas quando chegou em Jesus, ela procurou o quê? Um pecadozinho para começar a corrompê-lo. Ou seja, a morte, eu estou falando para você aí, você que tá, a morte foi fazer uma autópsia em Jesus. Procurou no pé. Vamos ver se ele andou por algum lugar errado? Não encontrou nada. Procurou nas mãos. Nas mãos. Vamos ver se ele apertou a mão em algum negócio errado. Vamos ver se ele apontou o dedo para alguém assim. Não achou nada. Na língua, vixe, não, agora aqui já era. Aqui para nós. Não, pode levar logo, Jesus. Não, aqui, quando chegou aqui, ó. Na língua. Chegando no pensamento, já Não, se chegasse na Jace aqui já era. Na língua, vamos ver se ele foi falso com alguém. Se ele foi fofoqueiro, mentiroso, caluniador. Nada. A morte começou a se desesperar. Falou, tá errado esse negócio. Tá difícil. Vamos para os pensamentos dele? Vamos para os pensamentos dele? aí a maioria já tinha se perdido. Ou todos. Vamos para os pensamentos dele? Porque quem é que não pensa nada? Ele. Jesus, eu tô falando nós. Chegou em nós, aí acabou. Não, eu também não penso nada, não. Segundo Jesus, né? Eu sou filho dele, eu imito ele, rapaz. Não passa nada na sua mente. Nos pensamentozinho abençoado. Meu Deus. Vou até escrever aqui, misericórdia, Jesus. Tenha misericórdia nem de mim, é de nós. Nada. Vamos olhar os olhos dele? Mas ele não olhou algo impuro? Nada. A Bíblia diz que eles acharam, quando eles olharam, o lenço que estava na cabeça estava enrolado à parte, sim ou não? Mas o resto estava lá onde ele foi crucificado, sim ou não? Não tem tradução para o que o grego quer dizer. Não tem. Tem um eufemismo nas nossas Bíblias. O grego, literalmente, ó, depois você lê o comentário bíblico de Wiersbe e leia o comentário bíblico Moody. Eles vão te dar esse subsídio aí, tá bom? Eles dizem que o grego literalmente quer dizer o seguinte. Nossa, até me arrepio. No mesmo formato que enrolaram as ataduras, do corpo, quando ele saiu, ficou. Não foi rompido. É como se ele tivesse atravessado e ficou o formato lá. Ficou formado aonde? Nas ataduras que estavam em volta dele. Ah, tá. Como se ele tivesse, o corpo tivesse saído. Literalmente atravessado. E ficou a forma lá do corpo. Por quê?
Porque o corpo que ele recebeu, o prêmio que ele recebeu, nossa, eu estou todo arrepiado, por não pecar, foi um corpo glorificado. Aleluia. Por isso que o cenáculo estava fechado, e a Bíblia diz que ele apareceu no meio e disse, paz seja convosco. Porque o corpo glorificado não está limitado à física dessa matéria. E ele tinha que se fazer homem, sendo homem, autor aos Hebreus diz que ele foi tentado a andar em caminhos tortuosos, ele foi tentado a apontar, julgar, mas não fez isso, ele mesmo disse que não veio julgar. Ele foi tentado a falar mal, a ser falso, não foi, foi verdade, foi verdadeiro até o fim, e nele não se achou engano, diz a Bíblia. Terceiro, o pensamento dele era em Deus, ele estava em Deus porque ele era Deus. Os olhos dele, ele mesmo disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se forem maus, será trevas. Ele, como homem, sentiu os desejos de homem, eu não tenho dúvida que sentiu. Mas a diferença é ele não sucumbiu a nenhum deles. E ele tinha que ser homem para que, vencendo a morte como homem, nos desse o direito aos homens de receber o que ele recebeu. Por isso que ele tinha que se encarnar, porque como Deus seria fácil. Então ele preferiu, Filipenses 2,5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, deixou a sua glória e foi reconhecido em figura humana. Antes a si mesmo se humilhou, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que toda língua confesse e todo joelho se dobre, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Jesus me dá, Jesus. E agora vem a boa notícia. Esse mesmo corpo, eu e você, se vencermos o pecado, vamos recebê-lo. Vencer o pecado não significa não pecar para nós. Vou tirar, já porque eu vi que vocês ficaram preocupados. Falei, então nós... Deu ruim. então nós não vamos receber. Vencer o pecado significa crer naquele que venceu o pecado. E por intermédio dele nós somos santificados. Ok? Você ficou feliz agora, né, Josi? Você já levanta pecando, dorme pecando. Misericórdia. Ah, você não peca o tempo todo? Não. Você é santo? Não, o tempo todo não, só de vez em quando. Ah, Matheus, sério? do dia? Hã? De 24. Não, mas acho que o pecado é exatamente isso, a gente ter consciência. Fale mais. O pecado é consciência, saber que o inimigo É que existe o pecado, existe a iniquidade. A iniquidade é a prática deliberada do pecado, ok? Nós somos pecadores, mas nós pedimos perdão para Jesus, irmão. E as misericórdias dele. Toda hora tem que pedir perdão, porque não Isso. Mas é isso mesmo. tem como. Você tá no trabalho, do nada você se estressa no trabalho, né? Eu nem cometi ainda. Ó, o estresse. Você se estressa com a patroa, você se estressa com o filho, se estressa com tudo, aí você acaba pecando. Tem que pedir perdão toda hora. Por quê? Eu não sei bem se isso aí é um pecado ou se é um erro de conduta. Não. Conduta moral. Conduta não é não. O que é pecado? Ó, isso que é... Hã? Não, que eu já ouvi. Todos os dias. Aí eu vou falar uma coisa, não chega nem a ser pecado. Não chega nem a ser pecado, porque só peca quem está vivo. Esse aí que não busca a Deus já está morto, então. Entende? Mas volta nesse negócio que você explica agora. Você falou de iníquo e pecador, tem diferença? Qual Tem. O pecador é aquele que erra, o iníquo é aquele que pratica o erro conscientemente. Deliberadamente. Mas só que assim, ó, eu sei que reclamar é errado. Eu sei que é. Murmurar é errado. Mas e soltei sem querer lá? Não. Foi tipo, tava pensando em fazer, mas Você tem que ver se foi... reclamei. Existem coisas que é sem querer e existem coisas que a gente se acostumou com elas e finge que elas não existem na nossa vida. Finge que é sem querer, na verdade. Isso. a gente não traz o peso. A
Aí é falta de caráter mesmo. Hoje eu não vou reclamar. Aí dá 5 minutos você vem e fala, meu Deus, eu vou. Não, você quer ver a gente reclamar? É quando você encontra pirra toda hora cheia de louco. Aí você reclama. Assim, ó, Deus, eu quero mudar, eu quero ser melhor. A partir de hoje eu não quero mais murmurar. Aí Deus vai mandar a situação pra ver se você tá Vai testar. quente no que você falou. Aí chegou já. Olha, eu vou te falar uma coisa. Deus nunca manda uma situação sem a gente estar preparado para ela, viu? Então, geralmente, você fica um tempo... eu vou retomar a aula, senão vai... Mas, ó, geralmente a gente fica um tempo pedindo uma coisa para Deus, sim ou não? Sim. Então, esse tempo que você está pedindo é o tempo que Deus está te preparando. Quando você recebe, eu sei, seja sincero, porque isso acontece comigo. E eu sou ser humano, então acontece com você também. Vocês. Quando a gente recebe, a gente sabe, a gente fala assim, aí vem a situação, mas a gente, de certa forma, por um momento se controla. Aí fala, eu sei que se eu fizer, tá errado. Aí você vai lá e faz. Você fez o que você gosta. Porque Deus já te deu o preparo para resistir. Mas eu falo assim, um exemplo, eu faço isso do normal, aí entendi que é errado. Aí hoje, eu falo que eu vou dar uma melhorada, e a situação vem hoje, eu falo. Não teve um tempo de preparo. Hoje eu reconheci que eu preciso mudar. Amanhã simplesmente falei, não, eu quero mudar. O que eu tô fazendo tá errado e eu quero mudar. Só que aí passa 3 segundos, a situação vem de novo e acontece. É porque aí você só pensou. Criança, Deus, eu não quero brigar com os meus filhos. Mas aí você só pensou. Mas aí eu preciso. Não, você só pensou, você não deixou esse pensamento nutrir a sua alma. É assim, foi superficial demais. Não foi profundo a ponto de lhe tocar ao ponto de você, entendeu? Porque aí, no caso, não é um verdadeiro arrependimento, aí é remorso. Não é. É o remorso com a sua própria incapacidade de... Isso aí. Entendeu? Então vamos mudar, gente, senão não vai ficar a aula inteira. Olha o tanto que ainda tem, ó. Não saiu nem daqui, ó, do primeiro ponto, ó. Olha isso. Olha. Vamos correr, vamos correr. Eu vou resumir agora em 25 minutos, vai. Ó. A Igreja Apostólica levava a sério as determinações de Jesus e por causa disso ela crescia assustadoramente a ponto de incomodar o sistema religioso da época. Após o concílio do Sinédrio ter expressamente proibido os apóstolos de ensinarem, não cessavam de ensinar e pregar a Jesus Cristo. Atos capítulo 5, versículo 42. Pode abrir aí, por favor. Atos 5, 42. Quem lê aí? Rapidinho, por favor. Eles ensinavam e... O que é pregar, né? Pregavam. Então vamos lá. Ensinar. Ensinar e pregar. O que você ensina? O que é que você ensina? O que é que você ensina? E o que você prega? O que você prega? O que você prega? Eles ensinavam o que sabiam e pregavam o que criam. O que era que eles sabiam? As Escrituras. E no que eles criam? Que é a salvação. Eu sei, ó, eles ensinavam o que sabiam, pregavam o que criam. Eu sei que as Escrituras anunciam a salvação. Escritura, eu sei. Salvação, eu creio.
Ok? Atos 20, 20. Olha o que diz. Sabei que nada que útil seja descer de vos a ensinar, e ensinar publicamente nas casas. Publicamente nas casas. Ó, aqui tem 2 tipos de ensino, tá? 2 tipos de ensino. E quais são? Quem pode me falar aí, pelo que você leu? Vamos lá. Vamos, gente, você acabou de ler. O que foi que ele disse aí? Publicamente. Esse publicamente aqui, irmãos, os ensinos era ou em cima dos telhados, tá bom? Telhados. Sim. As casas dos tempos de Jesus, elas eram mais ou menos uniformes e as pessoas faziam. Por isso Jesus disse, naquele grande dia, quem estiver em cima do telhado, porque era normal, não tinha microfone, então as casas, os judeus, nos tempos do verão, eles dormiam no telhado, ok? Então era normal os mestres subirem em cima dos telhados e andarem em cima deles, era como se fossem lajes assim, divididas as casas, e ministrarem em cima deles para usar um recurso. O vento a seu favor, ficar em uma posição mais elevada para a voz chegar mais longe, ok? Então, telhados e praças é o ensino público. E aqui tem um outro tipo de ensino aí no versículo, que é o qual? Tá, essas casas aqui, como não tinham o modelo de templos que nós temos hoje, aí você também pode colocar aí, ó. Tá bom? Templo. Ok? Templo. Esse ensino aqui, ó, esse ensino público, aprenda, ele é o quê? Ele tem que ser convidativo, ok? O ensino público, por exemplo, você vai ministrar no evangelismo, ele tem que ser o quê? Convidativo. Você tem que falar para a pessoa do pecado dela, sim ou não? Falar que tem uma consequência, você tem que convidá-la ao quê? Você tem que apresentar o quê para ela? Que é o quê? Você não está apresentando condenação? Agora você tem que falar o quê? Isso aí. Não é isso que Paulo fez no começo do discurso? Aí depois, ele prega para quem? Prega para quem? Opa! Aí ele prega para quem? Para quem, ó, quem já estava convertido, que é o que eu estou fazendo aqui agora. É um ensino mais profundo, que a gente pode chamar também, a teologia, de o quê? Um discipulado, né? De certa forma é um discipulado. Para você entender mais sobre a sua fé. Então, aprenda isso, ó. É quase uma aula de homilética, isso aqui para vocês. Então, vocês têm que entender o tipo de conteúdo. Então, os apóstolos eles eram bem-sucedidos na educação cristã por causa disso. Não é que a mensagem muda, mas a forma de apresentá-la para se ter um maior êxito, ok? Entendeu? Ficou claro aí? Estou numa sede, só Jesus na causa. Eu vou pegar ali. Obrigado, viu? Ó, o ministério... Vem para essa parte aqui, ó. O ministério do ensino é o que mais se destaca na carreira de Paulo, ok? Talvez seja porque, sendo ele doutor da lei, tenha percebido que a educação é algo fundamental em qualquer departamento. E por isso ele recomenda aos seus discípulos que pratiquem esse ministério do ensino, com muito amor e com muito zelo. Você está me acompanhando? Está aí? Eu só ratifiquei, disse. Desculpa aí. O próprio Paulo experimentou essa grandeza quando iniciou na vida cristã. A princípio foi instruído por... Opa! Posteriormente por... Eu fiz uma anotação, deixa eu ver se eu acho aqui. Hoje em casa. E foi o seguinte, ó.
ele foi instruído por quem? Por Ananias, sim ou não? Mas ele não já era mestre? Ele não já era doutor na cultura hebraica, Paulo? Sim ou não? Sim, era. Era versado. 4 línguas. Doutor. Formado aos pés de Gamaliel. Nós aprendemos isso. Mas, naquele grande dia, ele aprendeu uma coisa. E qual era? Oh, isso aqui é fantástico, irmãos. Dá um glória a Deus adiantado aí. Glória a Deus. Elaine. 1, 2, 3 e... Glória a Deus. Naquele grande dia, o mestre teve um verdadeiro encontro, irmão. Não foi com Ananias. Teve um verdadeiro encontro. Anote aí. O mestre não prega? Ele não era mestre? Mas naquele grande dia, ele teve um encontro com a fonte da pregação. É porque você está muito longe. Mas aqui tem um N. Você está precisando de óculos, Elaine. Naquele grande dia... Como se fosse um R mesmo. É, tá bom. Naquele grande dia, vou melhorar na próxima. Naquele grande dia, o pregador teve um encontro com a fonte da mensagem que ele prega. Jesus. Atos capítulo de número 9. Atos capítulo de número 9. Versículo de número 3. E quando já ele estava no caminho em viagem, já perto de Damasco, repentinamente, viu-se cercado pelo resplendor de uma luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E respondeu: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Naquele dia, Paulo era mestre, Paulo tinha conhecimento, Paulo era versado nas línguas, Paulo foi discipulado aos pés de grandes homens, mas naquele dia, ele teve que ter um encontro com a fonte da mensagem que ele pregava, para só assim a mensagem dele passar a ser verdadeira. Em outras palavras, até aqui ele pregou o que ele entendeu. Daqui para frente ele ia pregar o que a Bíblia mandava ele pregar. Peraí, mas quando ele teve esse encontro aí, ele já era Já. convertido? Não. Ele já era mestre. Ele já era formado na cultura hebraica. Ele já pregava a palavra? Isso, não. Ele pregava a palavra não, porque o Novo Testamento, só para tirar, o Novo Testamento não foi compilado nos tempos de Jesus, ele foi compilado ali quase uns 400 anos depois. Foi juntado tudo, tá bom? Aí os pais da igreja separaram o que era inspirado, o que não era, falaram, não, realmente isso aqui é autêntico, foi João que escreveu, né? A gente com essa procedência vai entrar no cano. Isso aqui a gente não sabe quem foi escreveu, não vai entrar, entendeu? Foi feito uma minúcia, foi feito um trabalho e uma concordância entre todos para que, como estavam bem próximos, eles sabiam ali, tinham as fontes para saber qual escrito era verdadeiro e qual não. Ele era formado nas escrituras. Que escrituras são essas? De Gênesis até Malaquias. Do Antigo Testamento. Entendeu? Entendeu agora? Então isso aí ele já era... Você lembra que a gente estudou aqui sobre a cultura? A cultura que a criança aprendia até os 5 anos com a mamãe, dos 5 anos até os 12. Sim. Então, é isso aí. Paulo foi formado em tudo isso aí. Porque até aqui ele
Por quê? Porque o cristianismo, logo depois ali do movimento de Jesus e tal, foi tido como seita. Era uma seita. Entende? Então, qual que era a ideia? A ideia era, se você ler o versículo de número 2, diz assim, ó. E pedindo-lhe cartas para Damasco dirigidas às sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum da seita do caminho, homens e mulheres e os conduzisse a amarrar a Jerusalém. Por isso que ele vai dizer, eu era perseguidor, blasfemador, assolava a igreja de Deus. Paulo matou muitos cristãos. Então, é isso. Mas ele já era mestre. Ele já conhecia. Isso. Só que ele era um mestre da letra. Agora... Não tinha um encontro ainda com Cristo. Não, o encontro dele foi aqui. Ah, então a convenção real dele foi a partir da... A conversão dele foi aqui. No dia que ele encontrou Jesus. Isso, não no dia. Na mesma hora, ele já caiu cego. Fala no dia assim, mas a gente sabe que é na hora que ele... Ele estava indo matar e já caiu cego. Jesus apareceu, vai matar ninguém não, rapaz. Eu acho incrível que ele fala, quem é esse do Senhor, né? Tipo assim, já sabe que quem tá falando... Tá falando com ele, né? Sim, mas pela grandeza do ato, olha o que a Bíblia diz. Era por volta do meio-dia. No sol mais quente que tem. No sol mais quente que tem. E a luz que brilhou foi mais forte que a luz do sol. E ele não aguentou e caiu. Disse, né? É alguém, eu tenho certeza. É maior do que eu. Eu tenho certeza. É maior do que eu. Senhor, quem és tu? O homem só é bravo até encontrar Jesus. Vamos lá? É isso. Os 13 já falei. Então vamos lá, o conhecimento é a base da administração. Tem 2 versículos aí, tá bom? Essa parte aqui você lê na sua casa. Isso aqui é só um termo poético para ler, uma narrativa. Então não é muito interessante para nós. Atos 9:12, já que você já está aí, né? Vamos ler aqui rapidinho. Diz assim, ó. E teve uma visão de um homem chamado Ananias, que entrava e impunha-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ok? Então vamos ver, mesmo ele sendo mestre, ele precisou de o quê? Porque ele deu os primeiros passos na fé. Então ele precisou de alguém para discipulá-lo, Ananias e depois Barnabé. Então ninguém vai ser mestre a ponto de não precisar ouvir outra pessoa. Esse negócio de, eu só escuto Jesus. Cai fora disso aí, irmão. Uma frase que eu ouvi uma vez e é verídica. Deus usa os semelhantes. Nós. Ok? E isso é Paulo, né, irmãos? Que já falava 4 idiomas naquele tempo. Imagina hoje em dia. Então vamos lá. Próxima página aí, página 16. Pra gente correr aqui para me resumir. Falei 25 minutos, só tenho 10. Aí na página 15, na página 16 vai estar assim, Filipe e o eunuco. Já abra a sua Bíblia aí, por favor, em Atos, capítulo de número 8. A gente vai se debruçar nesse texto aí. Para você que não sabe onde fica, é só voltar um capítulo, tá bom? Ai, meu Deus do céu, como é bom, gente. Fala aí, é muito bom, né? Então vamos lá. Aí diz no seu material, entendes porventura o que está lendo? Não é isso que diz aí? Aí mais embaixo tem o seguinte, ó. Como poderei entender se alguém não me ensina? Uma situação lamentável na vida de muitos obreiros do presente século é o desinteresse no estudo da palavra de Deus. E por isso, entre aspas, abre aspas, as pobres congregações, fecha aspas, sofrem o tempo todo. Deixa eu ver, é isso mesmo. Há obreiros que, por falta de esforço de estudo da palavra, ocupam todo
o tempo do culto contando história para o povo, roubando o precioso tempo destinado ao ensino da palavra. Ó, eu vou falar algo para vocês aqui, e como eu já falei uma vez, e você que está me ouvindo em casa, também, tenha estrutura. Tenha estrutura. Eu vou dar um exemplo bem clássico. Existem locais em que tem pessoas simples de cultura, que nunca estudaram na vida. Ela não vai ter a cultura de fazer um curso. Então você tem que ser humilde com essa pessoa. Você só não pode pegar leve com quem tem condição de estudar, condição de ler a Bíblia e fica com desculpa. Aí eu te aconselho, não empreste o seu ouvido para essa pessoa, porque ela é preconceituosa. Ela é preconceituosa não, ela é negligente. Se ela negligencia a palavra de Deus, por que você vai ouvir alguma coisa da boca dela? Me perdoe, às vezes a minha esposa fala que eu sou chato. A minha esposa, que vocês conhecem, ela fala que eu sou chato. Mas não é. Se você emprestar seu ouvido para qualquer tipo de coisa, você fica doente. Tome cuidado com isso. Então veja bem, olha o que é que diz aqui, ó. Ele diz o quê? Tomando o tempo todo, roubando o precioso tempo destinado à palavra. Você já viu que tem pessoas, irmãos, que vai pregar, escute o que eu vou falar, ela prega 40 minutos, aí ela começa, parece que vai sair alguma coisa, aí ela fala dela, fala dos testemunhos dela, fala de tudo, aí começa a gritar ou faz qualquer tipo de malabarismo, mas Bíblia que é bom? Nada. É melhor vocês aqui, ó, se vocês tiverem dificuldade para começar, eu vou dar uma dica para vocês. Pregue 15 minutos, mas que a igreja entenda o que Deus falou com você na palavra. Pregue 10 minutos, mas aplique e que a igreja entenda. Você já viu que tem vezes que as pessoas vêm e dão uma saudação e a igreja entendeu. O tempo foi curto, mas a mensagem foi eficaz. Entendeu? É melhor você ter 10 minutos de Bíblia do que 1 hora de bobagem. Me perdoe o termo, que é um termo chulo, enchendo linguiça. Irmão, é chato você sair da sua casa cansado, principalmente durante a semana, para ouvir uma mensagem que não deu em nada. Deu em algo, isso te frustra. Mas você pode associar o seu testemunho à palavra? Pode. Mas Só que o só o testemunho. Pode. Só que o testemunho tem que tomar cuidado. Para não querer ficar contando só testemunho. Porque testemunho, ele só faz uma coisa. Ele edifica, concordo. Mas ele não salva. O que salva é a palavra. E o problema é que você se acostuma. Por quê? Se você não tiver estrutura, as pessoas contam, nossa, que testemunho lindo seu. Você começa a se acostumar com o elogio e você passa só a contar suas experiências, você não está contando mais para edificar. Você está contando para impressionar. Que aí você já demonstra a necessidade de ser adorado, de ser idolatrado, de ser querido, de ser desejado. O nome disso é carência espiritual. É sério. Eu já fui assim, carente espiritualmente. Mas eu pedi misericórdia para Deus. E Deus deu. O problema, irmão, não são os nossos defeitos. O problema está quando a gente não quer corrigir eles. Ó, próximo parágrafo. Decorar uma história do Antigo Testamento e depois contar à igreja é muito fácil. O que não é fácil é descobrir os mistérios da palavra de Deus oculto atrás das letras que lemos na Bíblia Sagrada. Então veja bem, decorar uma pregação do YouTube, por exemplo, eu falo muitas coisas que eu já ouvi de pregadores e de mestres que eu aprendi com eles. Mas você tem que ter, você tem que ter uma educação cristã a ponto, presta atenção aqui, você tem que ter uma educação cristã a ponto de entender que a Bíblia é uma fonte que nunca para de jorrar. É uma fonte que nunca seca. A qualquer momento que você tiver sede e for lá, tem água para você beber. Então você não pode ser um ministro ou uma ministra que tenha uma educação cristã de copiar a mensagem dos outros. Seja autêntico. Porque o Espírito não dá a ninguém por medida. E Tiago disse que quem não tem sabedoria peça a Deus, porque Ele dá e dá sem medida. Entende? Então veja bem, pula para lá para a página 17, ó.
Bem aqui, ó. No livro de vocês não tem, mas eu anotei aqui, e na próxima reimpressão, me perdoe, mas eu vou dar a referência, você anote. Eu vou pedir para eles adicionarem essas referências também. Diz assim, ó, a mente deve ser treinada e cheia da palavra de Deus, e a alma deve estar tomada pela presença do Espírito. Josi, abre aí Provérbios 4, 23. Ah, é, tá com a espada nova aí, né? É bom, vai folheando ela até você achar. Jace, Efésios 4, 23. 4, 23. Jace, Efésios 4, 23. E Bruno, Romanos 12, 2. Vamos lá. Quatro, 23. 4, 23. Leia. Isso, vai. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Vai lá. Você? E vos renoveis no espírito da vossa mente. Pode ler mais um? E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Ok, Bruno? E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, Opa. para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, uma mente treinada. E vos renoveis a vossa mente. Pela renovação do quê? Do Espírito. Correto? Provérbios 4, 23. Leia de novo, Josi. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua. Como se guardar o coração? Como se renovar a mente? A mente se renova ouvindo o Espírito Santo. Porque como a nossa natureza é caída, tendenciosa, a gente dorme santo. A gente ora e vai dormir. Dormiu santo. Mas acordou, já acordou pensando 1 milhão de besteira. Aí você pede misericórdia para Deus, o Espírito Santo vem e fala, faz desse jeito. Aí você faz, renovou a mente. E um coração inundado. Sobre todas as coisas que deve guardar, guarda o teu? Então, e como se guarda um coração? Inundado pelo quê? Escondi a tua palavra no meu para não pecar contra ti. Ok? A palavra escrita e falada. Agora é sério, agora eu vou finalizar mesmo. Tá bom? Essa aula ficou extensa. A mensagem estava guardada de forma escrita. Filipe desenvolveu-se mediante a palavra falada. E essa combinação salvou uma. Então não é só falar. Também assim como não é somente o que está escrito. É necessário de um mensageiro. E aqui é que está. O mensageiro, ele exige, é necessário que ele tenha o quê? Um preparo. Me foge agora o nome, mas eu vou mandar no grupo para vocês um camarada que era gago. Ele era gago e tinha uma certa deficiência respiratória. Mas o sonho dele era ser um grande pregador, orador. E ele, sabe o que ele fez? Começou a pegar pedras e colocar na boca e falar com pedras na boca. Para desenvolver a fala, que ele era gago.
Não sei se é Demógenes, não vou lembrar. Eu vou mandar para vocês no grupo, tá? É que é tanto nome, irmãos. É muito nome. E aí a gente acaba às vezes sendo traído. Mas eu vou mandar para vocês no grupo. E pela deficiência respiratória dele, ele passou a caminhar todos os dias, muitos quilômetros na beira da praia, para melhorar a respiração. Resultado, nós hoje, através dos filósofos, de todos os estudiosos, o consideramos o maior orador de todos os tempos. Você sabe que Deus é poderoso, sim ou não? Você sabe que a palavra tem poder, sim ou não? Mas você tem que se preparar para transmitir isso. Quanto mais poder, mais preparo exige de você. Você quer receber muito poder? Esteja muito preparado. Deus não dá poder a ninguém desleixado. Porque poder de Deus é algo muito precioso para Ele dar a alguém que não vai saber dar valor a isso. E Deus tem poder e poder em abundância para dar. Por isso que muita gente fica 10 anos orando por dons, 5 anos. Porque enquanto Deus vê que aquela pessoa realmente não está com o coração nele, Ele não vai entregar uma dádiva preciosa a ela. Depois Ele entrega, Ele não tira. A Bíblia diz que os dons são irrevogáveis. Deus deu, só Ele pode tirar, mas Ele não quer tirar. Ele quer deixar. É importante ensinarmos oralmente. Também é importante contarmos com fontes escritas, em forma de escrita, das quais muitas ideias possam ser obtidas para ensinamentos. Recentemente teve um pregador pentecostal aí, que falou que Jesus tinha uma casa na praia. Até aí tudo bem, porque Jesus, a Bíblia diz que ele foi morar em Cafarnaum. Não é que, digamos que ele tinha uma mansão, como ele disse. Mas se ele foi morar em Cafarnaum, Cafarnaum é cidade marítima, provavelmente a casa dele era na praia. Lógica. Aí ele foi dizer que Jesus, ele era... ele quis aplicar uma teologia da prosperidade. Aí ele disse que Jesus na carpintaria, Jesus era o chefe da carpintaria. E com Jesus era assim, uma mesa demorava 1 ano para ser produzida. Aí com Jesus era 1 dia. Ele dizia assim, mesa, apareça. Ai, meu Deus. Aí veja bem, vocês viram que nós acabamos de ler. É importante falar oralmente, mas é importante o quê? Contarmos com fontes escritas. Aí ele diz, e o historiador diz, aí um adventista viu a mensagem, um adventista, que nós denominamos como uma seita. Então quem tinha que estar falando as coisas com seriedade era quem? Não é quem está acusando? Não é quem está apontando o dedo? Mal que o miserável foi falar. Aí o adventista disse, eu quero que primeiro você me fale o nome do historiador que diz isso e que você me prove na Bíblia que Jesus fazia isso. Ou qualquer outra pessoa que fazia isso. Tu deu a fonte? Não. Passou vergonha. E você corre um sério risco de falar as coisas e depois alguém falar, vem cá, onde foi que você aprendeu isso aí? Você vai falar o que para a pessoa, irmão? Falar, não, eu tirei da minha cabeça e preguei aí. Então, Filipe, ele está falando o quê? Filipe está falando oralmente porque o eunuco aí já estava lendo a parte escrita. Então, ele só precisou o quê? Complementar. Mas muitas vezes nós precisamos usar a palavra escrita para falar oralmente. Ok? Terceiro parágrafo, ele diz assim, aqueles que se orgulham daquilo que Deus lhe revelou não devem desprezar o que Deus tiver dado ou revelado a outros, quer isso seja expresso verbalmente ou preservado em forma escrita. Mais abaixo, no último parágrafo lá, diz assim, os filósofos epicureus da Grécia Antiga tinham carradas de razão quando salientavam a importância dos prazeres mentais acima dos físicos. Olha só que interessante. A mente treinada e cheia de pensamentos dignos, e mais particularmente ainda de pensamentos divinos, concede aos seus possuidores uma alegria que poucos são capazes de conhecer e apreciar. Por isso, o maior de todos os mestres disse, e conhecereis a verdade, e a verdade... Sabe quando Jesus disse assim,
a sua boca só fala aquilo que o coração está cheio? Sabe quando ele falou isso? Esse conhecer aqui no grego é um verbo que dá a ideia de intimidade, que também pode ser usado para, por exemplo, o Mateus, alguém está relatando a história, diz, o Mateus conheceu a Jose. E então a Jose concebeu e teve um filho chamado Gabriel. Ou seja, em outras palavras, o Mateus teve relação com a Jose e por intermédio disso veio uma criança. É esse verbo aqui. É uma intimidade profunda. Como se fosse um relacionamento onde os dois se tornam um só. Então Jesus está dizendo assim, conhecereis a verdade. Ou seja, seja um com a verdade, porque quando você falar, ela vai sair da sua boca automaticamente, sem nem você pensar no que vai falar. Por isso que ele diz, quando vocês forem levados às sinagogas, não se preocupe que vocês vão falar. O Espírito vai falar por vocês, porque vocês são um com ele. Filipe era um obreiro preparado, portanto, conhecia bem aquilo que fazia. O mistério divino oculto através da letra escrita estava para além do entendimento do eunuco, mas Deus se utilizou de um homem preparado para executar a sua pedagogia. Eis aqui uma grande pergunta para a gente raciocinar. Se hoje Deus precisasse evangelizar alguém, porque onde o eunuco estava, quem estava mais próximo era Filipe, sim ou não? Se tivesse uma alma aqui que Deus precisasse salvar ela, e você fosse o único mensageiro, e essa pessoa tivesse mais cultura do que você, como você pregaria o evangelho para ela? Você vai na Cracolândia pregar para os mendigos? Aí você cita um versículo e fala, eu sei onde está escrito. Teologia? Não, eu fiz teologia, sou doutor em teologia. Você é o quê? Não, eu sou um médico aposentado, cirurgião plástico, falo 8 idiomas, já viajei, não sei quantos países. Eu vi um cara da minha... O cara falou, fala aí então. O repórter falou. Ele falou inglês, falou francês. E foi falando, irmão, todas as línguas. Mendigo. Vai evangelizar um cara desse? Aí você vai recorrer a um recurso que eu falei lá no começo. Quem lembra? Poder. O que você vai falar para ele? Se esse seu conhecimento servisse de alguma coisa, você não estava na situação que está. Eu vim te apresentar Jesus. Coloca a mão na cabeça dele, usa da autoridade do Espírito Santo. Deus vai te usar na revelação, Deus vai curar ele. E sabe o que vai acontecer? Ele vai se abrir, porque ele vai reconhecer que em você tem uma autoridade maior do que a que está nele. E aí sabe o que vai fazer? Na sua simplicidade ele vai te ouvir. Por isso que tem que ter esse equilíbrio na educação cristã. O poder e o conhecimento. O conhecimento e as coisas espirituais, os dois têm que andar juntos. Porque só com o poder você não vai convencer ele. Você pode expulsar o demônio e fazer o que quiser, mas se você não tiver o conhecimento da palavra para ensinar o caminho para ele, foi em vão. Aí seu ministério fica manco. Ok? Vamos orar. O que? Vocês estão aí... Esse texto aqui, eu tinha muita coisa aqui, mas já tem 1 hora e 40 minutos ali. Vai ficar muito grande. Mas esse texto aqui de Atos 8, se eu fosse explanar ele, nós ia ficar igual a Atos 13. Nós ia longe. Vamos lá.